Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. A gente recebeu muitos pedidos para analisar a polêmica em torno do Vinícius Júnior. Para esse Deep Dive, a gente mergulhou fundo numa entrevista do Vanderlei Luxemburgo. Preparem-se, porque ele não poupou palavras. Falou que pensa, sem papas na língua. É isso aí. E ele foi direto ao ponto. O Luxemburgo argumenta que o Vinícius Júnior atrai muita atenção negativa para si próprio por provocar os adversários em campo. O lance em que o Vini joga a bola no chão com raiva, sabe? Depois de um adversário ter devolvido a bola para ele educadamente. Oh, entendi. Poxa, o cara devolveu a bola e ele joga a bola no chão com raiva. O Luxemburgo coloca isso como um desrespeito, né? Total, uma provocação desnecessária. E o que é interessante é como ele usa esse exemplo, né? Para traçar um paralelo com a cultura do futebol de antigamente. Comparar com o passado. É o que citou. Ele menciona jogadores lendários, como Pelé, o Zico. Que também sofriam, né? Entradas duras, provocações. Naquela época, isso não era sempre enquadrado como racismo. Naquela época era diferente, né? Totalmente. Era como se o Luxemburgo estivesse dizendo que antigamente o jogo era mais duro e as provocações faziam parte do show. Era parte do jogo. Era uma questão de ser forte mentalmente, sabe? Usar as artimanhas psicológicas para levar vantagem. É uma estratégia. Isso. Ele chega a falar da própria experiência como jogador, né? De como ele usava as provocações para desestabilizar os adversários, para tirar a concentração deles. Nossa. Discurso que pode chocar muita gente hoje em dia, né? Com certeza. Mas que revela como a percepção do que é aceitável no futebol mudou radicalmente ao longo dos anos. É verdade. Mas, e aí? Como ele concilia essa visão com os casos de racismo que o Vinícius Júnior sofreu? É o episódio do boneco enforcado. Exatamente. Aí que a coisa fica complexa. Pois é. Ele reconhece que o racismo existe, né? Que o Vinícius Júnior foi vítima de atos racistas. Mas ele argumenta que nem toda crítica ou reação negativa que o Vini recebe é motivada por racismo. Ou seja, ele acha que às vezes o Vini precisa ser mais casca grossa. Entender que certas coisas fazem parte do jogo. Sei. Ele parece defender a ideia de que o Vini precisa se fortalecer psicologicamente para lidar com as adversidades, com as provocações, com a pressão. Entendi. Mas ele só fica nas críticas? Ou ele propõe alguma solução para essa questão? Não, ele fala assim. Ele fala da importância de uma formação sólida para os jogadores, desde a base. Interessante. Ele acredita que os clubes têm um papel crucial em preparar os atletas, né? Sim. Não só tecnicamente, mas também psicologicamente. Mas, voltando ao Luxemburgo, ele também traça um paralelo entre o Vinícius Júnior e jogadores como o Pelé e o Zico. E também sofriam muitas faltas e provocações em campo, né? Sim. Qual a intenção dele com essa comparação? Ele usa essa comparação para ilustrar como o futebol era jogado antigamente. Entendi. Como a questão da casca grossa era vista de forma diferente. Naquela época, as faltas eram mais duras, o jogo era mais físico. E os jogadores tinham que ser mais resilientes, mais resistentes à dor e às provocações. É como se ele estivesse dizendo que o Vinícius Júnior precisa se adaptar aos tempos modernos. Isso! Mas sem perder essa casca grossa dos jogadores de antigamente. Exatamente. Ele parece acreditar que o Vini pode se inspirar nesses jogadores lendários, né? Para aprender a lidar com as adversidades sem se deixar abater, sem perder o foco no jogo, entende? Mas será que essa comparação é justa? Boa pergunta. Será que dá para comparar o que o Pelé e o Zico passavam com o que o Vinícius Júnior enfrenta hoje? Essa é uma pergunta complexa, né? Por um lado, o futebol realmente era mais violento antigamente. As faltas eram mais duras e os jogadores estavam mais expostos a lesões. É verdade. Por outro lado, o racismo era menos discutido, menos combatido. Faz sentido? E essa é uma diferença crucial, né? Porque o racismo não é apenas uma questão de casca grossa, é uma questão de dignidade humana. Com certeza. E o Luxemburgo, mesmo reconhecendo que o Vinícius Júnior foi vítima de racismo, parece minimizar o problema ao dizer que nem toda crítica ou reação negativa que ele recebe é motivada por racismo. Sim, e essa fala dele é bastante problemática, né? Porque ao dizer isso, ele coloca em dúvida a percepção do próprio Vinícius Júnior, que afirma ter sido vítima de racismo em diversas ocasiões. É verdade? E essa é uma questão muito delicada, porque a experiência do racismo é individual, é subjetiva. O que é permitido no campo de futebol? Onde fica o limite entre a provocação, o jogo duro e o racismo? Será que essa agressividade, essa, como alguns chamam, malandragem, faz parte da essência do futebol? Será que sem isso o esporte perde a graça? É um debate interessante, né? O Luxemburgo, por exemplo, parece defender essa ideia.
Porque o futebol precisa de um pouco de malandragem, de provocação, para ser emocionante. Mas será que essa visão não é um pouco romantizada, nostálgica? Será que a gente precisa mesmo tolerar comportamentos agressivos, desrespeitosos, para que o futebol seja interessante? Essa é a grande questão. A gente precisa encontrar um equilíbrio, né? Entre a paixão, a emoção do esporte e o respeito, a ética, a dignidade humana, com certeza. E esse equilíbrio passa por uma mudança de cultura, de mentalidade. É preciso que os clubes, os jogadores, a imprensa, a torcida entendam que o racismo, a homofobia, a xenofobia, qualquer tipo de preconceito, não tem espaço no futebol nem na sociedade como um todo. É verdade. O que acha de tudo isso? Deixe seu comentário, sua opinião. A gente quer saber o que você pensa sobre essa discussão tão importante. E continua acompanhando o Deep Dive, porque a gente vai continuar mergulhando fundo nos temas mais relevantes do mundo do esporte e da sociedade. Valeu pela companhia, pessoal. Até a próxima. Um abraço a todos.